Amém. Vocês estão felizes? Glória a Deus. Já expulsaram o demônio hoje? Se expulsou daqui para meia-noite, eu vou pedir para Jesus mandar um para vocês expulsarem. Você sabe que eu sou nordestina, né? Então eu fiz parte de uma igreja que o pastor, hoje ele tem 83 anos, mas quando tinha congresso, essas igrejas neopentecostais gostam de congresso, né? Eu amo congresso. Aí, quando tinha congresso, aí você sabe aqueles demônios que você não convida, entra na igreja sem você convidar? Aí os demônios os demônios aqui em São José, eu acho interessante, eles são sofisticados, não manifestam muito não. Eles entram, né, dá trabalho. Mas lá no Nordeste não, quer só se mostrar, né, pra tirar o foco. E aí, quando os demônios se manifestavam, eles mandavam os adolescentes, sim, os jovens, e aí a gente ficava ali, ó, todo dia oração, jejum, porque no dia que o pastor mandar a gente usar o demônio, ele tem que estar preparado. Qualquer dia eu vou fazer isso aqui. Queridos, me foi passado o tema, mas eu vou falar de um tema dentro de outro, pode ser? Amém. Vocês me permitem? Amém. Eu sei que a campanha é derrubando muralhas, e eu vou falar de Jesus que derrubou uma grande muralha. Mas eu quero voltar um pouquinho lá, gente, antes de entrar no texto, eu quero lembrar a vocês que eu creio que vocês já vêm estudando sobre esta campanha. E eu quero só lembrar vocês algo muito interessante que o Senhor chamou a minha atenção nos poucos minutos que eu preguei. Segunda, terça, quarta. Terça eu preguei de tarde, de noite. Hoje eu preguei de tarde já, por isso que eu cheguei atrasada. Eu tive que buscar a menina na escola, dar banho e menino, porque meu esposo não pôde ficar com ele hoje. E graças a Deus hoje teve salinha, foi providência de Deus na terra, né? Para eu poder falar de Jesus mais tranquilo. Aleluia. Grande será teu galardão, viu, meu filho? Glória a Deus. Mas eu quero lembrar a vocês algo muito interessante que Jesus falou comigo. Que quando o povo, a muralha caiu e o povo foi conquistar uma terra que eles não conheciam. Era algo inédito para eles. Apenas os 12 espias tinham estado lá. Mas mais de 1,5 milhão de pessoas não tinham entrado naquela cidade. Coisa linda. Foi só que escolheu esse tema? Foi Deus. Deus puro. Derrubando muralha para alcançar o inédito. Amém. Derrubando a muralha para alcançar o improvável. Derrubando a muralha para entrar em algo que foi prometido, mas eu desconheço. Mas se foi prometido por ele vai cumprir. Amém. Que coisa linda. E o Senhor fez cumprir isso. Né? E foi com barulho, né? Foi com grito. Por isso que eu gosto de igreja barulhenta. Eu fico doidinho quando me chamam para pregar na igreja e não dá glória, que glorifica. Eu fico doidinho, eu fico, meu Deus, vem cá, Jesus, me socorro. Eu vou, né, irmão? Porque a gente tem que pregar, então eu quero estar. Me chamar para pregar dentro da igreja católica, não tem problema, né? E ainda faço apelo, culpado também. Mas é difícil pregar numa igreja que o povo não entende o mover, né? Mas eu tô gostoso de estar nesse ambiente. Eu amo vocês, eu aprendi a amar vocês muito rápido. Eu amo essa igreja. Então, eu quero que você abra comigo em João, capítulo 4, e nós vamos, é um texto muito conhecido, mas é uma muralha tão gigantesca que Jesus quebra, ele mesmo faz questão de quebrar esta muralha. E eu vou ficar indo em Josué e voltando para João, então tenham paciência comigo, tá bom? João, capítulo 4, versículo 13 a 15. Jesus respondeu e disse-lhe: qualquer que beber desta água tornará a ter sede. Por gentileza, volte no versículo 7. Veio uma mulher de Samaria tirar água e disse-lhe Jesus: dá-me de beber, porque os discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Disse, pois, a mulher samaritana: como sendo tu judeu, me pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Aí João faz um parêntese aqui, porque os judeus não se comunicavam ou não se davam bem com os samaritanos. Pronto, aqui já temos uma muralha. Temos uma muralha e a gente vai caminhar aqui. Havia uma expectativa naqueles dias, assim como há hoje, da volta de Jesus. Só que naquela época eles estavam esperando o Messias. Era uma expectativa messiânica. Por quê? Porque eles estavam sob o domínio de Roma. É a mesma coisa da gente estar morando aqui no Brasil e o país aí começar a dominar a gente. E aqui a gente vai criar uma expectativa. Não, a qualquer hora vai surgir alguém e vai libertar a gente desse domínio. Qualquer político que surgia, qualquer rabino que surgia, qualquer militar que
surgia, qualquer pessoa que surgia falando bonito, fazendo um negocinho diferente, ele já criava uma expectativa. Vai ser esse o Messias? Será que é? Será que não é? E aqui a gente vê uma expectativa do povo. A gente vê uma expectativa refletida a partir desse diálogo quando Jesus pede água para aquela mulher. E é interessante que essa cidade que Jesus para significa Sicar. Sicar significa herança. Olha só, Jesus escolhe um lugar chamado herança para conversar com uma menina, conversar com uma mulher e explanar para ela segredos do reino e inaugurar ali uma nova era de adoração ao único Deus verdadeiro. E a Bíblia fala que Jesus fala assim, olha, eu quero que os meninos vão lá para Samaria. E aqui eu já vejo a primeira barreira sendo quebrada por Jesus. Por quê? Porque os judeus não entravam em Samaria. Muito menos faziam relações comerciais e muito menos tinha qualquer tipo de aproximação. Jesus chega e fala assim, eu quero ficar sozinho e eu quero que vocês vão lá na cidade comprar comida. Primeira barreira que Jesus quebra, barreira cultural. Jesus quebra uma barreira, derruba uma barreira de milhares de anos. Por quê? Porque os samaritanos foram aqueles judeus que se dispersaram depois que Salomão morre, o filho dele assume e divide as 12 tribos. 10 vai para um lugar, 2 vai para outro. As 10 se dispersaram, subiram, inclusive até o dia de hoje. E o que acontece? Eles se misturaram com pessoas de outras nações, casaram com mulheres de outras nações, pegaram deuses, adoração, costumes, misturaram e ali está Samaria. Então os judeus que se consideravam puríssimos não lavavam nem os pés onde o samaritano lavava a mão. Existem inclusive vestígios históricos da arqueologia que prova essa confusão dos dois povos. Gente, e é algo tão terrível isso, porque isso estava impedindo do reino se estabelecer lá em Samaria. Mas Jesus veio para judeus, para samaritano, para brasileiro, para russo. Jesus veio para todo mundo. Então Jesus já faz algo ali com os meninos. Vocês não falam com o samaritano não, pois agora vai falar. Não só vai falar, como vai comprar comida. Não só vai comprar comida, como vai entrar no supermercado deles, vai andar por onde eles andam. Então Jesus ali já quebra uma muralha para estabelecer o reino. Não pense que a muralha que Deus está fazendo você ir quebrar e derrubar é só para você tirar foto e botar no Photoshop e sair limpo, não. O Senhor está trazendo você por um caminho para derrubar uma muralha, para manifestar o reino dele depois que essa muralha for derrubada. Aleluia! Todos nós temos muralhas construídas por padrões genéticos, construídas por padrões culturais, construído por padrões de linguística, construído por padrões sociais, construído por padrões de conhecimento, de sabedoria, até conhecimento que você adquire errado, aquilo vai criando muralhas na sua mente. E a gente começa a acreditar que aquela muralha, ela está ali como se fosse para proteger a gente. Quer saber uma muralha que você constrói e que não é para te proteger? Vou falar o começo e vocês vão terminar. Pau que nasce torto. Olha aí a muralha. Aí você vê alguém que está lá na sarjeta do pecado e você fala, não tem mais jeito. Você já criou uma muralha decorrente de uma informação que você recebeu no passado e Deus está dizendo, vou quebrar essa muralha para manifestar o meu reino. Sabe com quem ele conta? É com os anjos, querubim, serafim? Não é com você mesmo. Vou lhe dar uma notícia, é você mesmo que vai derrubar a muralha. Glória a Deus! Eu gosto desse tema. Um dia eu fiz uma campanha, eu e Deus. Eu queria porque queria derrubar a muralha para trabalhar num determinado lugar, né? Alep, aqui é Alesp, né? Lá em Pernambuco é Alep, Assembleia Legislativa de Pernambuco. Se vocês olharem no Google, é um prédio lindo, histórico, uma coisa mais linda. Eu tinha um desejo de trabalhar ali. E eu fui dar as 6 voltas, todo dia eu ia lá. O segurança já estava desconfiado de mim, né? Eu sozinha, e ela vai de uma esquina para outra, só eu sozinha cercando. No último dia que cai no domingo, tinha que dar as 7 voltas.
E aí eu fui secando, eu só via ele com um toque-toque lá dentro, naquele negocinho lá, falando com quem eu não sei, né? E eu ali rodeando e eu declarando, vou trabalhar aqui, porque eu achava bonito aquele povo vestido de paletó, aquele negócio todo, né? Eu achava bonito. Sabe quantas vezes eu fui convidada para trabalhar lá? Nem. Passaram-se alguns anos, mas Deus recebeu o meu sacrifício e o meu voto. Eu estou lá no meu trabalho, aí o meu chefe chega e fala assim, Ana, hoje você vai largar um pouco mais tarde. Eu perguntei por quê? Ele falou assim, você vai preparar aí um café muito gostoso, porque hoje nós vamos receber algumas autoridades aqui no escritório, vai ter uma reunião aqui. E eu falei, mas que autoridades são essas, né? Eu achava que era do meio jurídico, porque era um escritório de advocacia. Ele falou, não, é o seguinte, a minha irmã está namorando com o prefeito fulano de tal, e agora ele quer ter uma reunião aqui, porque lá na Assembleia está tendo reforma e está tendo muito bate-bate, e vai vir deputado fulano, senador cicrano, e foi falando todo mundo, gente. Deus recebe a nossa campanha, então eu quero estimular vocês. Pode ser que a muralha não caia, quando acabar a campanha, no outro dia você já quer ver a muralha derrubada. Mas não se preocupe, o Senhor está recebendo. A muralha que eu derrubei foi tão linda que eu fiquei convivendo vários e vários anos, que teve uma época que eu disse, eu não quero mais saber desses homens não, aqui não. Vem atrapalhar meu serviço, toda hora reunião aqui, toda hora reunião aqui. O Senhor falou, você rodeou. Eu trouxe Jericó para você. Então, muitas vezes Deus vai quebrar a muralha e você vai viver o sobrenatural de Deus. Às vezes não é no ambiente que você está esperando, é no ambiente que Deus vai te colocar e te plantar. Amém. Então não perca essa campanha. Eu quero te motivar a continuar. Voltando aqui para a mulher samaritana, para esse diálogo com Jesus. E eu acho interessante, queridos, porque o nome Josué, ele é uma variação do nome Jesus. E Jesus para onde? No meio de um deserto, porque era na entrada da cidade. Jesus para na frente de um poço. Jesus para ao meio-dia, que não era um horário comum. Então Jesus monta um cenário incomum para apresentar algo extraordinário para alguém comum. Que coisa linda! E eu vou dar uma boa notícia para você. Esse Jesus continua fazendo isso nos nossos dias. Porque às vezes a gente tem uma tendência de dizer assim, olha, o Senhor vai fazer algo tão extraordinário na minha vida. E a gente começa a imaginar um cenário assim, cheio de holofotes, de luzes, de som, de fumacinha. E ele vai se encontrar com você na entrada da cidade, ô glória, perto de um poço ao meio-dia. Cenários incomuns. Não se surpreenda, é no cenário incomum que o Senhor pode começar a derrubar as muralhas da sua vida. E agora a primeira muralha na vida daquela mulher, a muralha da indiferença, porque a gente leu aqui, os judeus não falavam, não se davam bem com os samaritanos. Havia uma indiferença. Vou comunicar algo para vocês. Para chegar lá em Samaria, haviam 3 rotas para chegar lá. E na época não existia Waze, nem GPS, nem Maps, nem nada. Existiam 3 rotas. Uma rota era usada pelos comerciantes de outras cidades que iam lá fazer negócios. Uma rota era feita pelos próprios samaritanos. E uma rota era feita pelos judeus. Se eles tivessem que passar perto de Samaria, eles escolhiam 80 quilômetros acima, passando lá por Decápolis. Lembra quando Jesus expulsou o gadareno? Lá em cima, para não passar por Samaria. Existiam 3 rotas de tanta intriga, de tanta indiferença, de tanta inimizade, de tanta rejeição. Aí a Bíblia fala que Jesus está na Judéia, está a maior brigaiada para saber quem é mais famoso, se é Jesus ou se é João. Pode ler lá no começo, estava esse tumulto lá. Jesus fala, sabe de uma coisa, eu vou voltar para Galileia. Mas a Bíblia relata e ressalta, mas era necessário passar por Samaria. O que é que eu aprendo com isso? Que Jesus altera a rota
para derrubar as muralhas da sua vida. Aleluia! Glória a Deus! Ele opera. Nessa noite não é diferente. Às vezes a gente pensa assim, o milagre vai vir por outro caminho. Aí Jesus altera a rota para derrubar as muralhas na sua vida. Amém. Não necessariamente vai ser do modo como você pensa, como você imagina. Não necessariamente vai ser da maneira como você planejou. Não necessariamente vai ser no dia que você planejou. E agora Jesus entra em Samaria, faz os discípulos estarem em Samaria. Mas algo que também era incomum era Jesus estar sozinho. Porque Jesus sempre estava na companhia de alguém. Mas nesse momento, Jesus fica sozinho para falar com alguém que estava sozinho. Jesus ali derruba mais uma muralha. A muralha do preconceito. A muralha cultural. Por quê? Porque um homem judeu não podia falar com uma mulher judia sozinha, quanto mais com uma mulher samaritana. Jesus quebra o protocolo e diz: mulher, eu cheguei na tua vida. Oh, meu Deus do céu! A religiosidade engessa, Jesus quebra a religiosidade. A tradição engessa, Jesus quebra o protocolo da tradição e diz: eu cheguei hoje na tua vida. Oh! A gente precisa entender que o Senhor não trabalha na nossa lógica. A gente precisa entender que o céu vai na contramão do sistema. O que é que o sistema está dizendo a teu respeito? O que é que a sociedade está dizendo a teu respeito? Jesus vai dizer exatamente o contrário. A lógica do céu não é a nossa lógica. Me acompanhe nisso. E agora Jesus escolhe aquele dia, aquele local e aquela mulher para declarar a primeira vez algo que era inédito. E ele derrubou a muralha tão grande de religiosidade na vida daquela mulher que ele fez ela entrar no lugar inédito. Lembra que os judeus, os hebreus lá entraram numa cidade que eles não conheciam? A mulher começa a falar de teologia com Jesus. Olha que lindo. E a primeira coisa que ela faz, ela reconhece ele como judeu. Como sendo tu judeu, fala com a mulher samaritana. Ela reconhece que ele é judeu. A primeira coisa que vão reconhecer é a tua identidade terrena. Eu acho que você é crente mesmo. Eu acho que você é lá do tempo de avivamento mesmo. Eu acho que você é da família de tal, é filho de tal, até quem é mineiro, né? Filho de quem? Mas existe algo muito interessante, porque Jesus começa a conversar com ela e diz assim: mulher, se tu soubesse quem é que está te pedindo, tu era que pediria e eu te daria a água da vida. E agora aquela mulher, ela começa a questionar a questão da adoração geográfica. Mas vocês judeus dizem que é em Jerusalém, os nossos pais dizem que é aqui. Aí Jesus fala: mulher, está chegando a hora. Aí Jesus faz uma vírgula: e a hora já chegou. Derrubou a muralha do templo. Glória a Deus. Quanto tempo você está esperando essa promessa se cumprir na sua vida? Quanto tempo que você está aí esperando que aconteça algo extraordinário lá em Jerusalém, que aconteça algo extraordinário lá em São José, que aconteça algo extraordinário? Jesus está dizendo: a hora chegou. O dono do tempo é único, suficientemente capaz de derrubar a muralha que divide você e o cumprimento da promessa. O que é o tempo? Porque entre a promessa e entre o cumprimento da promessa existe o tempo. E o único capaz de mudar o tempo e as estações. Ele falou para Daniel, capítulo 2. Daniel, escreve aí. Porque eu mudo o tempo e as estações. Que coisa linda. E agora ele fala: mulher, a hora está chegando, mas a hora chegou, agora é a hora. E aí Jesus faz assim: olha, vai chamar o teu marido, porque Jesus está vendo que tem muita religiosidade ali, tem muita teologia ali, tem muito embaraço ali, porque às vezes nós criamos muralhas aqui dentro. Aí eu nasci assim, vou morrer assim. Com todo respeito aos nossos irmãos católicos, a minha mãe ia ser freira, meu pai ia ser padre. Se tem uma pessoa que entende os bastidores, sou eu, porque eles me contaram toda a história. Aí Jesus une a freira e une o padre e transforma ele em pastores e pregaram o evangelho e ganharam multidões para o Senhor. E eu até entendo o pensamento daquela
e só tinha aquele meio de adoração. Aí Jesus fala, nem é lá e nem é cá. Sabe por quê? Porque os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai com espírito e em verdade. Onde é que estão os adoradores? Onde é que estão os adoradores? Oh, aleluia! Aleluia. Aí ela fala assim, olha, eu não tenho marido. Jesus, é verdade, você já foi casada. Algumas pessoas sugeriram no passado que ela teria sido uma mulher que era uma pessoa da vida, uma mulher aí, talvez que fosse profissional, meio nos caminhos meus. Queridos, na época dessa mulher, se você queimasse o arroz, o marido dava carta de divórcio. Ela já tinha sido rejeitada 5 vezes. Jesus quebra a muralha da rejeição. Aleluia. Jesus decide falar com uma mulher que foi rejeitada como esposa 5 vezes. Jesus decide falar com uma mulher que viu sua família sendo destruída 5 vezes. Jesus decide falar com uma mulher que só conhecia não. Jesus decide falar com uma mulher que a única coisa que ela sabia é que existia um monte para ser adorado. E Jesus fala assim. Aí ela olha para ele e fala assim, ela já tinha reconhecido ele como judeu. Aí agora ela vai e reconhece, ela fala assim, vejo que és profeta. Agora já subiu o nível. Por quê? Porque quanto mais você se aproxima de Jesus, mais você vai conhecendo ele. Quanto mais você vai conhecendo ele, mais você vai descobrindo quem ele é. Quanto mais você vai entrando na intimidade, mais você vai sabendo que ele é aquele que derruba as muralhas que foram construídas ao longo da sua vida. Talvez aquela mulher já estava acreditando que a vida dela sentimental não era para dar certo mesmo. Ela criou ali paradigmas na sua mente que são verdadeiras muralhas e fortalezas. Ai, eu acho que eu não sirvo para ser esposa mesmo. Ai, eu acho que eu não sou bom o suficiente para manter um relacionamento saudável mesmo. Jesus chega e diz, mulher, eu cheguei. Esse é o tempo que eu chego na tua história para mudar. E Jesus vai e fala, olha, realmente. Aí ela fala assim, começa a discussão teológica, né, irmão? É tão bonita essas coisas teológicas que o povo começa a brigar na internet, né? Os doutores da lei. E aí ela fala assim, olha, mas quando o Messias chegar, ela já estava vendo que ele era um profeta. Aí ela aumenta o nível da conversa. Porque quem tem conhecimento começa a discutir as ideias ali. E aí ela fala assim, quando o Messias chegar, ele vai nos revelar tudo. Eu estou esperando ele, eu estou nessa expectativa. Aí Jesus fala, mulher, eu sou o que fala contigo. A muralha da espera foi quebrada naquele momento. Aleluia. Oh, queridos, tente imaginar esta cena. A mulher que estava esperando Jesus chegar para de alguma forma aprender algo, sentir algo, ser abraçada, ser cuidada, ser ouvida, não ser rejeitada, de alguma forma ter o resgate da sua dignidade, porque ela não podia nem buscar água junto com as outras mulheres, porque as mulheres não queriam andar com uma menina que tinha sido rejeitada 5 vezes. Olha a dor da solidão desta mulher. Olha a dor na alma desta mulher. Jesus chega e diz assim, olha, a sociedade pode ter te rejeitado, os seus maridos podem ter te rejeitado, mas eu sou o Messias. Glória a Deus. Queridos, este é o Deus que nós servimos. Esse é o Jesus que vai lá no mais profundo da nossa alma e da nossa dor e quebra todas as muralhas que foram construídas ao longo da nossa jornada. Tem muralhas que foram construídas por palavras proferidas contra você e você criou um muro ali de proteção. Talvez você tenha prometido para si mesmo, dizendo assim, ninguém nunca mais vai fazer isso comigo. E você cria uma muralha ali, não confia mais em ninguém. E você não acredita mais em ninguém. Tem gente que faz de tudo para conquistar a sua confiança e você não acredita porque você já construiu muralhas. Tem pessoas que ao invés de receber o amor do pai, o amor da mãe, só recebeu palavras ásperas, desprezo, cobranças. Mas o Senhor está aqui nesta noite para dizer, eu sou o Messias. Aleluia. E eu faço ruir todas as muralhas. As muralhas que te colocaram
no isolamento e você achando que é só para se defender. As muralhas que te colocaram aprisionados a ideias, a conceitos, a fórmulas, a ideias, a tradições. E Ele está dizendo: eu quebro esta muralha hoje. Porque muitas vezes a gente não conquista Jericó porque a gente mesmo não quer que o Senhor derrube as muralhas que a gente permitiu que fossem construídas. Mas se você está me entendendo, eu quero que nesta noite, quando a gente for orar, que você rasgue o seu coração e diga: Senhor, derruba estas muralhas. Porque tem gente que não vive o novo de Deus. Lembra que eu falei? Eles não conheciam. Aquilo era tudo novo. Eles só ouviam falar: a gente vai entrar em Jericó, a gente vai entrar em Jericó, a gente vai conquistar, a gente vai conquistar. Mas eles mesmos nunca tinham pisado o pé lá. Jesus vai quebrando várias muralhas ao longo deste diálogo. Jesus vai quebrando várias muralhas ao longo deste momento dele de intimidade, só ele e ela. E agora ela fala assim: ai meu Deus, eu encontrei o Messias. A primeira coisa que ela faz é largar o cântaro no pé da fonte. Aquele cântaro, queridos, representava tanta coisa para a vida daquela mulher. Eu só quero destacar uma. Aquele cântaro era algo que saciava a sua sede física. Mas quando ela encontra Jesus, ela abandona o cântaro porque encontrou a verdadeira fonte. Que ia saciar ela por dentro. Sabe que tem coisa, principalmente as mulheres que gostam de fazer alguma coisa em casa, quem não gosta eu respeito, tudo bem. Mas mulheres que gostam de usar balde. O cântaro era um tipo de balde daquela época. Mas o balde, ele tem um limite, não tem? Você enche, se você encher demais, ele transborda que aquela água vai embora. Aquela água joga para um lado, joga para outro e aquela água é desperdiçada. Mas a gente, quando conhece a fonte, uma gotinha de água da fonte chamada Jesus nunca vai ser desperdiçada na nossa vida. Aquela mulher entende aquele processo. Agora deixa eu falar algo para vocês muito especial. Tem coisas que são construídas, muralhas que são construídas na nossa mente, porque a gente prende a nossa memória à memória do outro. A memória de alguém lá do passado. A memória de alguém que nem convive mais com a gente. Por quê, Aninha? Por que você está falando isso? Lembra que ela fala assim, depois vocês vão ler direitinho em casa, João capítulo 4, ela questiona Jesus, ela fala assim: és tu maior do que o nosso pai Jacó, que construiu esse poço? Gente, ela nem era nascida quando Jacó estava construindo lá. Ela chega para Jesus e fala: és tu maior do que o meu antepassado? Ou seja, a sua vida estava presa na memória de alguém do passado. Quantas muralhas são construídas? Porque você está com a sua memória, sua alma, seu coração, suas emoções presas na vida do outro. Jesus, aleluia. Você entende por que às vezes a gente não derruba a muralha? Você entende porque às vezes a gente canta, celebra, pula? Você entende porque muitas vezes a gente faz jejum, a gente dá o dízimo, a gente oferta ao Senhor e as coisas não mudam? Aleluia. Porque a sua mente está presa na memória do outro, na memória do passado. O Senhor hoje quer te pegar pela mão e está dizendo: sai deste passado, sai desta prisão, sai desta memória do outro, sai desta vida do outro. Tem gente que se anula para viver a vida do outro. Tem gente que já perde a sua identidade, ela não sabe mais se ela é indivíduo, se ela é uma bicicleta, se ela é um prato de papa, porque ela está vivendo a vida do outro, vivendo a memória do outro. E o Senhor está dizendo: eu tenho vida para te dar. As muralhas têm que ser quebradas também de dentro para fora. Porque a gente é muito visual, o ser humano é muito visual. A gente gosta primeiro de ver para depois crer. É verdade, Jesus falou isso. É tanto que Jesus fala: bem-aventurados que não viram e creram. A vida de Jesus aqui na terra, enquanto ele esteve aqui na terra, foi quebrar a muralha na cabeça do povo. Que como que ele era tão gentil
resistiu e paciente, porque se fosse eu, sanguínea, nordestina, era só o sangue do cordeiro. Não ia ter um pingo de paciência com aqueles discípulos. Mas Jesus foi tão fiel, tão verdadeiro, tão amigo. E aí ele chega para a mulher. E a mulher entende. Agora deixa eu dizer algo. Existem muralhas. E aqui eu já caminho para o final. Que são muralhas que fazem com que você gaste o cartão de crédito sem pensar. Tem muralhas que faz você comprar roupa, sapato, para preencher algo aqui dentro. Porque você construiu uma muralha tão grande que você acha que só vai encontrar a paz se você comer muito, se você gastar muito, se você fizer algo assim muito extraordinário. Sabe por quê? Porque você ainda não conheceu a fonte para derrubar esta muralha. Ele é a fonte que vai te ensinar a dirigir o trânsito. Ele é a fonte que vai te ensinar a se vestir. Ele é a fonte que vai te ensinar a ser liberal na casa dele. Ele é a fonte que vai te ensinar a ter discernimento. Porque tem muralha que você constrói que você nem sabe mais o que vem de Deus e o que não vai, e o que não vem, e vai começar a tomar decisões precipitadas. Tem muralhas que vêm somente para fazer você bater cabeça. O Senhor está nos ensinando nesta noite. Você sabe que esse não é muito o meu ritmo de pregação, mas é algo que Deus quer tratar vocês. Porque existem muralhas que elas só vão ser derrubadas fora quando elas forem derrubadas aqui dentro. Amém. 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 E não foi em vão o Senhor dar este tema para a pastora. É porque Deus quer tratar a noiva dele. Deus quer tratar a gente, queridos. Porque às vezes Deus olha assim, quer fazer algo, e você tá lá com a muralha. Aqui ninguém derruba essa muralha, não. Construir essa muralha, ninguém vai derrubar, não. Deixa Jesus derrubar. Não foi Ele que construiu essa muralha dentro do seu coração. Se tiver pessoas não crentes aqui, eu quero começar já a falar para você também esta muralha da indiferença. De você ser indiferente a conviver com Jesus, a falar com Jesus, a ouvir Jesus, a sentir Jesus. Ele quer quebrar esta muralha. Aleluia. Eu não sei como é que uma pessoa consegue viver sem Jesus. Eu não sei, porque se não fosse Jesus na minha vida, eu estava louquinha lá no Francisco da Júlia internada. Mas Jesus sempre faz uma diferença na nossa vida. Aleluia. Jesus vem, nos preenche com a sua presença, com a sua paz, com o seu amor, nos dá garantia de vida eterna, aumenta a nossa fé, nos faz conquistar, nos dá presentes, nos dá dons, nos dá talentos. Mas existem muralhas que faz com que você troque o balde pela fonte. Eu quero que você hoje troque este cântaro aí, que tem um limitezinho aí, por algo que não tem mais limite. Eu quero motivar você a deixar hoje as suas limitações aos pés dele e dizer assim: Senhor, eu construí tantas muralhas e essas muralhas impediram de ver. Você entende que as muralhas que estavam na mente daquela mulher estavam impedindo dela ver quem era Jesus? Porque se fosse alguém que não tivesse a muralha da religiosidade, a muralha da indiferença, a muralha da rejeição, a muralha da discriminação, a primeira coisa ela não diria como sendo do judeu, ela dizia como sendo do Messias. Aleluia. Ela identificaria logo o Senhor. Mas foi aos poucos, foi um processo. Ela primeiro conheceu que ele era judeu, depois identificou que ele era um profeta, para até descobrir que ele era o Messias. Aleluia. Eu não sei quanto tempo durou este diálogo, eu não sei quanto tempo durou os discípulos irem lá, mas deixa eu dizer uma coisa. Antes essa mulher ia de meio-dia ao meio-dia, porque ela tinha vergonha. Mas eu não sei que horas eram ainda, quando ela tem a revelação de quem era Jesus. Todas as muralhas da vergonha, do medo, da indiferença caem por terra. Ela sai correndo e ela vai lá na cidade e começa a gritar, igual o povo gritou lá em volta de Jericó: venham e vejam o homem que disse tudo que eu tenho feito. A Bíblia diz que veio uma multidão atrás dela. Mais uma prova que ela não era prostituta, porque ela teve
cair aqui e depois eu vou ler para vocês direitinho. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judeia e Samaria. Você entende? Porque tantas muralhas foram derrubadas, Samaria foi o palco de um grande avivamento. Filipe estava pregando em Samaria. A Bíblia diz que as multidões vinham para ouvir falar de Jesus. Ele está em Samaria, o anjo visita ele e fala assim: levanta-te, porque a gente vai até Gaza, porque lá tem um eunuco precisando falar do evangelho. A Bíblia fala que existia um evangelismo em massa lá em Samaria. A barreira havia sido derrubada. Às vezes, querido, nós queremos derrubar a muralha por nossa força. Às vezes a gente quer derrubar a muralha pelo nosso conhecimento. Mas eu vou dizer uma coisa para você: quem tem promessa não briga por balde. Quem tem promessa não briga por cântaro. Quem tem promessa não briga por uma gota d'água. Quem tem promessa diz: eu conheço a fonte e eu sei que vai se cumprir. Quem tem promessa diz: eu sei quem é a fonte, eu sei quem vai fazer essa muralha cair, eu sei quem vai fazer. Não vai ser na força da minha língua, não vai ser na força do meu braço, não vai ser na força da minha caneta. É Ele quem vai derrubar. Oh, aleluia. Eu quero convidar você a ficar de pé. Glória a Deus.